Fala, queridos, espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o Galão Cripto e ajudo qualquer pessoa a investir, proteger e também rentabilizar no mercado de ativos digitais. E se você está chegando aqui agora, hoje é o dia da gente analisar aqui alguns dados, né, que acabaram de sair, dados macroeconômicos. Então fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir o que fazer nesse momento tão difícil, né, tão decisivo do que está rolando no mercado. Bom, queridos, toda a atenção do mercado agora está voltada para o Fed e as suas decisões, porque nesse exato momento estão saindo alguns dados muito importantes e estamos prestes a ver aí como o mercado vai se comportar. Isso porque alguns dados da inflação vieram acima do esperado e isso, em resumo, nos leva a entender que a inflação pode se tornar algo um pouco mais persistente lá nos Estados Unidos. E se você não sabe, os Estados Unidos é a economia que o Bitcoin mais é ali correlacionado. Então, quando nós temos alguns índices, que nós vamos dar uma olhada aqui agora, enquanto o mercado vai abrir agora às 11h30, agora exatamente 11h27. Então, nós vamos acompanhar ao vivo aqui, né, durante esse vídeo, a abertura de mercado e dizer realmente o que vai acontecer a partir de agora, tá? Nesse exato momento, o Bitcoin está aí testando, né, algumas regiões aqui de controle. Nós entendemos que o Bitcoin já está aqui numa lateralização durante alguns dias, semanas, inclusive talvez meses, né? Desde novembro de 2024 até agora, nós tivemos aí 83 dias, né, de lateralização. Isso não é muito incomum para o Bitcoin, porque quando a gente pega aqui um pouco mais para trás e verifica, né, que, por exemplo, no mês de março de 2024 até outubro de 2024, a gente também viu esse cenário acontecer, quando o Bitcoin começou a trabalhar aqui abaixo, inclusive da média aqui, né, de uma semana. Então isso faz a gente pensar que esse movimento pode ser um pouco mais natural, porém tudo leva a crer, né, que nós estamos passando por um momento muito decisivo, tá? Então nós temos aqui então o Bitcoin lateralizando, mas nós podemos ver sim o Bitcoin romper essa região, buscar mais liquidez aqui abaixo para depois voltar a subir, tá? Não sei se você sabe, mas mesmo que nós estejamos em um bull market, mesmo no bull market, nós temos momentos de quedas expressivas de mais de 50%, tá? E nesse ciclo que nós tivemos agora, nós ainda não tivemos quedas superiores a 25%, tá? Então, se você pega aqui, ó, todas as quedas que nós tivemos desde o início do bull market aqui, né? Nós não tivemos quedas acima de 30%. Teve essa queda aqui, um pouco mais aguda, 33%, tá? Mas isso considerando o topo do topo e o fundo do fundo aqui dessa região, tá? Nesse exato momento aqui, nós não tivemos, né, do topo também até o fundo do fundo aqui, apenas 17%. Nós só tivemos uma queda dentro desse período, né, todo que a gente teve aqui de alta. Praticamente, então, é correto dizer que o Bitcoin ele subiu praticamente reto aí durante um bom período. Só que quando a gente pega aqui o período para trás, no último ciclo, por exemplo, ali em torno de 2021, março de 2021, a gente vê que o Bitcoin, mesmo após o primeiro topo, ele formou aqui um fundo de 55, 56% de queda aqui ainda no bull market. E depois, o que ele fez foi surpreendente, né? O Bitcoin chegou a subir aí 150% depois dessa queda de 50%. Então, sim, nós podemos estar vivendo aí um momento muito parecido com esse, e o fato de agora é que nós vamos separar os homens dos meninos, né? Porque tudo leva a crer que nós estamos ainda um pouco distante do momento em que o mercado de fato vai começar a cair. Isso porque quando a gente coloca aqui, ó, o gráfico que mostra pra gente o momento do halving, né, os momentos do halving, que é um ciclo que acontece a cada 4 anos, o que a gente vê é que o Bitcoin ele
após o halving, ele atinge o seu topo em média 500 dias, né? Então a gente pega todas as vezes que o Bitcoin atingiu o seu topo máximo pós-halving aqui, a gente tem em torno de 500 dias. E o que está acontecendo agora é que nós estamos apenas a 294 dias, ou seja, a gente ainda teria em torno aqui de mais uns 126 dias, 120 dias para realmente atingir o topo aí. O que está se aproximando, né? Então nós temos aí mais talvez 3, 4, 5 meses aí de alta no mercado de cripto, considerando esse histórico aqui para trás, mas nada impede de que o Bitcoin chegue a cair aqui do seu topo uns 50%, que levaria o Bitcoin aí para casa dos $54 mil novamente, tá? Então, a gente vai dar uma olhada aqui também nos índices, porque acabou de abrir os mercados, tá? Então vamos colocar aqui SPX, que é o S&P 500, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vou tirar de uma semana, vou colocar aqui em 4 horas pra gente dar uma olhada na abertura. Abriu com gapzinho, já dá pra ver aqui, né? Que abriu com gap, vou colocar no tempo menor. Aparentemente, olha só o que aconteceu aqui, ó. Um gap de 0,88%. E existe uma teoria, tá, sobre o gap, que ela é muito interessante e pode determinar o que vai acontecer no preço agora, tá? Abriu com gap aqui para baixo, mas existe uma teoria de que sempre o preço volta para fechar o último gap, tá? Como aconteceu aqui em algumas situações, né? Então, teve essa situação aqui que todo mundo falou que a partir disso o Bitcoin já era, né, e tudo mais. O gráfico do S&P 500 abriu com 2,30% de gap e depois o preço veio e fechou aqui esse gap inteiro, né? Aqui também aconteceu isso, né? O gráfico do S&P 500 fez isso também. Então ele abriu com 2% de queda aqui também, de gap, né? Que é esse espaço aqui entre a vela de fechamento do último dia, né? Que fecha às 17h30, mais ou menos, 9 horas da noite. E abre no outro dia às 11h30 da manhã, né? Então a gente tem esse gap, né? Mas normalmente o que acontece com o preço é que ele pode vir e fechar esse movimento. Pode não acontecer de imediato, né? Então pode ser que o preço não faça isso aqui no S&P 500. Pode ser que na verdade ele faça um movimento contrário aqui, levando o Bitcoin um pouco mais para baixo e depois só ele venha fechar esse gap, tá? Não existe, né, praticamente quase nenhum gap aqui sem fechar, tá? Se você for olhar aqui para S&P 500 atrás, pouquíssimos gaps estão abertos ainda. Esse aqui, inclusive, está aberto, né? Então, isso leva a crer também que o preço pode sim vir e buscar essa região. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa região agora, porque os dados econômicos que vieram não foram dados muito favoráveis ao mercado de cripto, né? Então a inflação mais persistente pode levar o Fed a manter a taxa de juros ou, quem sabe, até aumentar a taxa de juros dependendo dos próximos dados de inflação. E isso pode fazer com que o Bitcoin sofra, sim, uma queda significativa nos próximos dias, tá? Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Outro índice muito importante é o DXY, que é basicamente o dólar frente a todas as outras moedas globais do mundo, tá? E quanto mais alto tá esse gráfico aqui, pior para o Bitcoin, tá? Isso significa que quanto mais alto esse índice tiver, significa que o dólar está mais forte frente a todas as outras moedas. Se esse gráfico está cada vez mais fragilizado, cada vez mais fraco, cada vez mais baixo, melhor para o Bitcoin, porque o dólar está mais fragilizado. Isso significa que o dólar pode estar sendo vendido ou trocado por Bitcoin. Perfeito? Então nós temos aqui então um canalzinho, né, que eu considero aqui um canal bem claro de alta, que pode significar, né, um movimento aqui de recuperação do dólar, tá? Mas temos um ponto de controle aqui nessa região dos 107.228 pontos, né, aqui nessa região mais ou menos, que de repente o DXY pode vir a buscar e isso pode fortalecer o Bitcoin. Então, olhando para o gráfico aqui do Bitcoin, o que a gente consegue enxergar é que nós estamos num momento muito
decisivo aqui do preço, tá? Nós estamos num momento muito decisivo do preço. Agora, Bitcoin recuando um pouquinho, né, dessa última queda. A gente teve uma queda aproximada aí de 1% desde do lançamento aqui dos dados, né? E agora a gente está tendo uma recuperação aí de 0,66, ou seja, a gente já está voltando praticamente tudo aquilo que a gente caiu aqui. E esse formato aqui é muito comum, porque abaixo dessas regiões aqui, a gente tem sempre a liquidez, ou seja, pessoas entrando comprado e deixando seus stops abaixo de regiões importantes. E quando o preço ele faz isso daqui, né, e depois ele volta em V, é porque ele capturou ele fez uma manipulação, capturou aqui a liquidez e está voltando para cima. Isso é um movimento extremamente natural do preço, tá? Mas eu ficaria de olho ainda nesses gráficos. Então, o que eu vou fazer aqui com o meu portfólio, tá? Eu vou estar adicionando posições de short para proteger as minhas posições de compra, tá? Como que funciona isso? Lá no Mercado Futuro, se você ainda não sabe, tem alguns vídeos aqui no canal do YouTube, é só você procurar como abrir operação no Mercado Futuros na Bybit, você vai descobrir como você pode também replicar essa estratégia que eu uso para proteger as minhas posições. Basicamente, você vai entrar vendido em alguns ativos que você considera que estejam mais frágeis do que o Bitcoin nesse momento, tá? Então, para isso, o que você vai precisar fazer? Basicamente, você vai ter que pegar a sua carteira e olhar para ela contra o Bitcoin, não contra o USDT, que seria o par mais utilizado aí. Então, vamos supor que a gente vai olhar contra Link, né? Então, primeiro, Link, BTC. A gente vai encarar aqui de frente como que tá a situação de Link para Bitcoin, tá? Então, a gente vê que agora, nesse momento, o Link está recuando frente ao Bitcoin. Então, 0.00018900 compram de Bitcoin, compram uma Link. Então, a gente vê que Link está caindo, ou seja, ela está mais frágil que o Bitcoin nesse momento. Então, quer dizer que se o Bitcoin começar a cair 1%, 2%, 3%, significa que Link pode cair ainda muito mais que isso, pode sofrer ainda muito mais do que 1, 2, 3% que o Bitcoin pode cair, tá bom? Então, desse jeito, tá? Não tô falando que eu vou fazer com Link, mas tô ensinando vocês como que faz. Desse jeito você consegue proteger parte do seu patrimônio. Por quê? Numa operação dessa de short, você pode alavancar em 1, 2, 3, 4 vezes, tá? Sempre pensando ali no seu risco, que também é multiplicado pelo potencial de lucro que você tem. Então, se você alavanca em 4x, significa que você também pode ter um prejuízo de 4x, né? Então, se você vai apostar R$100 vendido no Bitcoin, saiba que ao alavancar em 3x, por exemplo, você está alavancando em R$300 a sua banca que você está fazendo aquela operação. Significa que 1% de R$300, tá, vai equivaler a 3% do seu capital oficial, que seria os R$100. Consegue entender essa lógica? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da alavancagem, mas é isso que eu vou estar fazendo com o meu saldo aqui, com a minha banca, perfeito? Eu espero estar te ajudando, então eu queria muito ouvir a sua opinião. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E quero ouvir aí quais são as dúvidas de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aqui, porque você se inscrevendo, você recebe aí atualizações recorrentes, né, que nós postamos aqui. Não só isso, mas quando você se inscreve, deixa o like, e enfim, deixa comentários, a plataforma entende que esse vídeo é bom e entrega para outras pessoas e continua te entregando. Perfeito?